Olá, tudo bem? Então, eu resolvi fazer esse vídeo para contar um pouco da minha história, né? Então, a minha mãe, ela, desde que eu era pequeno, ela sempre teve uma depressão muito forte e isso foi muito difícil, tanto para mim, como para meu pai, meus irmãos e para ela também, né? Porque a gente sabe que a depressão ela gera uma série de problemas dentro da família, né? E a gente foi criado nesse ambiente, né, um pouco difícil, né? Mas apesar disso, a minha mãe, ela fez o que ela podia, né? E eu agradeço ela porque ela me ensinou muitas coisas boas. Ela me ensinou a ser uma pessoa honesta, uma pessoa que luta, uma pessoa que trabalha, que se esforça, né? Ela passou para mim muitos valores. E o meu pai, ele sempre estava por perto, me ajudando naquilo que eu precisava. Então, a minha infância, ela foi uma infância difícil, né? Mas eu vejo que os meus pais fizeram aquilo que eles podiam fazer pela gente, né? Mas não foi fácil, nem para mim, nem para meus irmãos, né? E quando eu tinha 17 anos para 18, eu me formei no segundo grau, passei no vestibular e fui morar em Florianópolis. Estando lá quase um ano, me deu uma depressão, né? Então, tu vê, é interessante, assim como a minha mãe teve uma depressão, eu acredito que, por uma questão genética, eu também tive essa predisposição e desencadeou isso em mim, né? Foi a pior fase da minha vida. Eu creio que essa depressão que deu em mim teve alguns fatores, né, que desencadeou ela. Eu vejo que um é o genético, que a gente recebe, né, de herança dos nossos pais. Ninguém tem culpa, mas isso acaba passando, né? A questão das dificuldades enfrentadas na infância, e isso gera, né, marcas, traumas, né? Por exemplo, quando eu tinha 5 anos de idade, a minha mãe disse que ela ia se matar, né? E isso, para mim, foi muito forte, que eu lembro até hoje. Hoje eu estou com 37. Eu achei que ia ficar sem mãe, né? A criança não tem um filtro na mente para saber, né, discernir entre aquilo que realmente vai acontecer e não vai. Só que também ela queria apenas desabafar, queria um ombro amigo para, né, despejar, né, suas angústias, né? E ela não sabia que, né, a criança não tem essa capacidade, né? Então eu vejo que a intenção dela foi desabafar, né? Só que para um filho isso é muito pesado, né? Então, várias situações da minha infância foi marcando, foi gerando trauma, né? E aí quando eu fui morar em outra cidade, então a questão de morar em outra cidade, estar longe da família, longe dos amigos, junto com a questão genética, junto com a questão que eu passei de traumas, lutas e dificuldades da minha infância, desencadeou essa depressão. Eu quero dizer para vocês que foi algo muito forte, foi algo muito pesado, né? Que na época eu tinha 19 anos e aí então eu não falava isso para as pessoas, né? Só assim, em últimos casos eu procurava meu pai, né? Aí meu pai me levava no médico, né? Eu fui em 3 médicos, então o pai sempre estava ali, né, ajudando o que ele podia. Fui numa psicóloga, me deram remédio faixa preta, né? Falaram que era do estresse, né? Mas comecei a tomar aqueles remédios, dava uma melhora, né? Mas voltava. Então foi uma fase muito difícil. O que, que eu sentia? Eu sentia uma angústia muito grande, solidão, medo, muito medo. Tudo que eu pensava em fazer na minha vida, a minha mente era negativa. Tudo ia dar errado, nada ia dar certo. Parecia que o mundo conspirava contra mim, né? É uma coisa muito forte. E a gente não quer sentir isso.
é mais forte do que a nossa capacidade, né, de vencer. É algo que nos aprisiona mesmo, né? Eu queria ser diferente, mas não conseguia. Então, a minha mente era muito acelerada, muito negativa, medo, né? Muito medo. Achava que nada ia dar certo, né? Que tudo ia dar errado. Isso aí me consumia. A minha ansiedade estava muito elevada, né? Eu tinha uma carga emocional muito forte, ao ponto de eu vomitava. Quando me dava umas crises, né? Que a minha mente ficava muito perturbada, né? Que tinha momentos mais fortes, mais intensos, eu vomitava. Eu tinha dificuldade de comer. Eu não conseguia me alimentar. Graças a Deus, nunca faltou o alimento, mas faltou vontade de comer por causa dessa carga emocional. Para ter uma ideia, em 2018 eu comecei a... Não, em 2001, né? Eu me formei no ensino médio. Em 2002 eu comecei a faculdade, né? Em 2003, no primeiro dia de aula de 2003, eu fui almoçar. Na época era um restaurante universitário, a gente chamava de RU. Eu peguei, lá era um bandejão, né? E meio-dia é a refeição que eu tenho mais fome, que eu como melhor de meio-dia. Eu peguei um garfo de arroz e levei a boca, me deu ânsia de vômito. Eu não conseguia comer. Eu fiquei desesperado. Eu pensei, meu Deus, com 19 anos de idade, uma faculdade para resolver, para se formar, né? Uma vida toda pela frente e eu nessa situação, o que eu vou fazer da minha vida? Muito difícil. Peguei o telefone, desesperado, liguei pro pai. O pai assim, assim, assim. O pai disse, vem para Brusque, nós vamos, né? Vamos ver o que dá para fazer. Aí, como falei, me levou em médico. Eu fui em 3 médicos, né? Tomei remédio faixa preta. O que me mandava fazer, eu fazia. Tomei garrafada, fui me benzer, tudo, mas nada dava resultado. Isso começou a ficar... Eu fiquei mais desesperado ainda, porque quando tu tem um problema, tu vai no médico e ele dá o remédio, o tratamento, beleza, tu começa a melhorar. Agora, tu estás com o problema, tu vai no médico e não resolve, aí o desespero é maior ainda, né? Aí então eu pensei o seguinte, eu vou procurar ajuda, né? Por isso é muito importante, quando você ou uma outra pessoa estiver passando por uma coisa semelhante, busque ajuda. Porque a gente tem vergonha. Eu tinha vergonha de falar isso para as pessoas. Porque as pessoas vão dizer, mente fraca, se ajuda, não se ajuda. Não. A depressão, ela é algo mais forte que a pessoa. A pessoa não quer sentir aquilo. Aquilo é mais forte. Então, tu precisa de ajuda para superar isso. E muitas pessoas precisam também de médico, sim, né? Cada pessoa é uma pessoa, né? Então, às vezes é necessário um médico, né? É medicação. Mas no meu caso, não estava dando resultado. Não estava surtindo efeito. No começo estava melhorando, mas voltava tudo como era. Aí eu me lembrei da minha tia. A tia Rose e o Maico falavam de Jesus para mim, me levavam nos encontros da Donep, né? E aquelas palestras tocavam meu coração. Mas minha vida está boa, eu não quero mudar nada, eu quero continuar como eu estou, beleza. Mas, quando chegou nesse fundo de poço, eu me lembrei. Eu me lembrei daquelas palavras que diziam que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus mudava a vida, transformava. Eu pensei, o que eu tenho a perder? O que eu tenho a perder? Eu não sabia mais o que fazer. A gente recorreu o que tinha de ajuda, não deu resultado. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Se der certo, ótimo, né? E se não der, eu vou tentar buscar outra coisa. Foi com esse pensamento que eu fui buscar ajuda, né, em Jesus.
dia 21 de março de 2003, foi uma sexta-feira à noite, eu vim de Florianópolis direto para a casa dela, da minha tia. Contei toda a história a ela me levou, né, até o pastor da igreja, e ele fez uma oração. Eu entreguei naquela noite a minha vida para Jesus. Eu senti um alívio naquela noite. Foi algo muito interessante. Algo começou a mudar dentro de mim. E a partir dali, eu fui melhorando. Eu digo para vocês que não foi uma melhora rápida do dia para a noite, mas foi uma melhora gradativa. Comecei a ler a Bíblia, a orar, a buscar a Deus, a buscar fazer as coisas certas, deixar de lado aquilo que era errado, e Deus foi mudando, foi transformando. Às vezes voltava, né? A crise às vezes vinha, mas orando, buscando a Deus, aquilo me deu força para vencer. Então, como eu falei, tem pessoas que vão precisar sim de um remédio, de um médico, né? A gente não pode excluir a medicina, mas tem coisa que só Deus faz para a gente. Tem coisa que só Deus pode fazer. Eu pergunto para mim mesmo, onde eu estaria hoje se não fosse Jesus? Isso já eu tinha 19 anos, hoje estou com 37, isso já fazem 18 anos. O tempo passa muito rápido, mas quando a gente está sofrendo, o tempo custa passar. E eu sou muito grato a Deus, porque Ele não me abandonou. No momento mais difícil da minha vida, Ele fez eu lembrar, né? Ele enviou pessoas para me ajudar. Na hora eu não queria, estava tudo certo, mas no momento que eu mais precisei, né, eu lembrei daquelas palavras e fui buscar ajuda, né? E graças a Deus, a minha vida foi restaurada. Para ter uma ideia, nessa dificuldade que eu tive, nessa depressão, passou a ideia de suicídio pela minha cabeça. Quando uma pessoa ela pensa em tirar a vida, ela não quer morrer, ela quer parar de sofrer. E eu digo para vocês, o que eu passei foi muito pesado. Palavras não consegue explicar. Só quem passa sabe o que é. Né? Mas há uma esperança. Há uma esperança. Para Deus, nada é impossível. Porque Ele nos deu a vida, Ele é o nosso Criador. E é só a gente se abrir e deixar Ele operar na nossa vida. E foi isso que eu fiz, né? Então, por que eu estou gravando esse vídeo? Quem sabe você esteja passando por uma situação semelhante, ou um outro problema, ou alguém na sua família, ou um amigo, ou alguém que você conheça, e você pode ajudar, né? Assim como um dia eu fui ajudado e sou grato a Deus por essas pessoas, né, que me ajudaram. Eu lembro também que o meu tio, o Nilo e a Cleusa também falavam de Jesus para mim, e quando eles falavam, eu sentia algo diferente no meu coração, né? E no momento certo, aquela semente brotou. Porque a gente está vendo um momento difícil, né? Essa pandemia, ela trouxe muita insegurança, tanto na questão financeira, né? Muitas pessoas estão preocupadas se vão ganhar conta, se a sua empresa vai fechar, se vai ficar doente, se algum parente vai ficar doente, ou já perdeu algum conhecido, algum parente, né? É uma insegurança tanto financeira como na saúde. Para algumas pessoas, a pandemia afetou muito pouco. Para outros, afetaram mais. Né? A gente não sabe. E as pessoas, às vezes, têm vergonha de falar. Mas uma coisa eu digo todo no meu coração. Deus existe, Ele é fiel, Ele nos ama, Ele está pronto para nos ajudar. Basta a gente abrir o nosso coração. E essa é a razão de eu estar fazendo esse vídeo. Né? Poder ajudar. Assim como um dia fui ajudado. Eu queria, né? Eu quero ajudar. Como é bom poder ajudar alguém, né? Então, se
alguma pessoa quiser me procurar para conversar, para tirar uma dúvida, para me fazer uma oração, para me dar uma orientação, fique à vontade. Eu estou à toda disposição a qualquer pessoa, né? Assim como um dia eu fui ajudado, eu também quero ajudar, né? O desejo no meu coração é que você e toda a sua família sejam muito felizes, abençoados por Deus, que Deus possa guiar cada um de vocês, ter uma vida abençoada aqui nessa terra e o mais importante, né, a vida eterna, a salvação. Esse é meu desejo. É por isso que eu estou gravando esse vídeo. Que Deus possa abençoar você e toda a sua família.